E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal e neste vídeo estaremos fazendo análise de uma das provas para técnica e mecânica que foram realizadas aí nos últimos meses. Em especial estaremos analisando a prova para a Fundação Santo André, né? O Centro Universitário Fundação Santo André, uma prova muito interessante, tá? A gente não conseguiu trazer a análise preliminar desta prova anteriormente por conta de outros assuntos que foram surgindo, mas agora abriu um espacinho e a gente conseguiu trazer aqui a análise, né, preliminar desta prova, até para que você consiga se orientar para ver o que está sendo cobrado aí nos concursos atualmente. E eu gostaria de fazer uma proposta a vocês, ou melhor, um desafio. Se esse vídeo bater 1000 visualizações, eu vou entregar a cada um de vocês o PDF das resoluções de todas as questões dessa prova. Isso mesmo, o PDF resolvido passo a passo, detalhadamente, de todas as questões dessa prova. Porém, isso nós só faremos se esse vídeo aqui bater 1000 visualizações. Então é de suma importância que você compartilhe aí com seus grupos de estudos, né? Você compartilhe com seus amigos e assim que esse vídeo bater 1000 visualizações, eu vou entregar o PDF para vocês, beleza? Mas desde já também já gostaria de pedir que você deixasse o seu like, é muito importante para você indicar para o YouTube que gosta do tipo de conteúdo que nós oferecemos aqui. E se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, beleza? Então vamos lá dar uma olhadinha nessa prova. Então, como você pode ver aí, né, o Centro Universitário Fundação Santo André, lembrando que essa prova foi para o cargo de técnico em mecânica. Vamos lá então, dar uma olhadinha aqui nas questões. Iniciando aí pela primeira questão, que é uma questão de metrologia, né, falando sobre micrômetro, você conhecer ali as partes do micrômetro, né? E ele, em cada uma das alternativas, vai fazer ali a sua assertiva e você precisaria identificar qual delas está correta. Então essa foi a questão de número 1, questão aí de metrologia, parte de leitura instrumental. Bem, a segunda questão é uma questão já envolvendo materiais de construção, né? Propriamente falando sobre tratamentos térmicos, né? Onde ele apresenta para você duas situações, né? A peça A, né, que ela precisa ter resistência ao desgaste e fabricada em aço com alto teor de carbono. A gente sabe que o teor de carbono influencia consideravelmente nas propriedades ou no comportamento, né, do aço. Na peça B, ela deveria ter elevada ductilidade e boa usinabilidade, fabricada através de laminação a frio, né? Então, dentre as 5 assertivas aí, ele vai citar situações ali onde se aplicam tratamentos térmicos. E você precisaria identificar qual dos tratamentos térmicos está relacionado ali com as características, né, da peça A e da peça B. Então essa foi a questão de número 2. A questão de número 3 já é uma questão falando sobre ensaios mecânicos. No caso, propriamente dito aqui, ensaio de flexão, que é o ensaio destrutivo, né? E se você vai observar que nessa prova, ela trabalha, né, com textos um pouco mais longos do que outros concursos, né? Te oferecendo aí um caminhão de informações. Então é importante também que você esteja habituado a este tipo de prova. Na questão de número 4, temos aí uma questão de metrologia. Já falando ali da parte de metrologia científica, parte de estatística e falando ali sobre também o desvio padrão. Então, você precisaria analisar os indicativos gráficos, né? E dentro dessa análise, verificar aí qual das alternativas estaria correto, né? Porque está sendo relacionado ali a primeira assertiva com a segunda assertiva. Então essa foi a questão de número 4. A questão de número 5, temos aí uma questão também de materiais de construção falando sobre a transição dúctil frágil. Nós sabemos que muitos materiais, né,
E obviamente isso tem sido estudado ao longo dos anos, principalmente da Segunda Guerra para cá, que muitos materiais possuem ali o comportamento drasticamente modificado dentro de uma pequena variação de temperaturas bem específicas, né? Então, dependendo ali da variação de temperatura, ele pode ter um comportamento frágil e dentro de uma outra variação de temperatura ele vai ter um comportamento dúctil. Então, o estudo dessa transição é de suma importância para a aplicabilidade dos materiais. Então, essa foi a questão de número 5. A questão de número 6 é uma questão e a única, né, de eletricidade, falando ali sobre circuito elétrico. A questão de número 7, temos uma questão falando sobre segurança do trabalho, falando, né, propriamente dito sobre equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Essa foi a questão de número 7. Questão de número 8, temos aí mais uma questão de materiais de construção, desta vez falando sobre seleção de materiais, né? Quando você deve selecionar o material ao invés de outro. Questão de número 9, temos aí uma questão falando sobre processos de fabricação, né? Falando ali sobre processos de usinagem. Ele quer que você consiga identificar quais processos estão sendo representados nas figuras, né? Questão bem tranquila. Questão de número 10, temos aí uma questão sobre resistência dos materiais. Caíram bastante questões também de resistência dos materiais nesta prova. Falando aqui, né, sobre solicitação em vigas. Então ele vai trazer uma situação e vai pedir que você consiga determinar ali o momento fletor em cada uma das vigas e também a tensão normal associada a esta. Nós sabemos, né, que para você conseguir determinar ali o momento fletor, se você for seguindo passo a passo, você calcula as reações nos apoios, o esforço cortante, momento fletor, e com o momento fletor você consegue determinar ali a tensão normal na viga. A questão de número 11 é uma questão aí de elementos de máquinas, falando sobre relação entre engrenagens, tá? Questão também muito corriqueira aí nos concursos para mecânica, tanto para nível superior quanto para nível técnico. A questão de número 12, nós perduramos dentro de elemento de máquinas, ainda falando sobre relação de transmissão. Questão de número 13, temos uma questão aí da parte pneumática, falando ali sobre análise de circuito, né? Então, o enunciado, a questão quer saber, né, se você consegue fazer uma análise mínima desse circuito. A questão de número 14, nós continuamos dentro de pneumática, porém agora com o diagrama trajeto-passo. Questão também bem corriqueira aí nas provas, principalmente para nível técnico. Tá? Não me recordo de ter visto uma questão dessa para nível superior, mas para técnico sempre cai, principalmente Petrobras. Questão de número 15. Temos aí uma questão agora, né, falando sobre hidráulica, no caso circuito hidráulico, né? Então ele já abordou questões ali falando sobre pneumática, né? Óbvio que ele iria cobrar alguma coisa também de hidráulica, no caso circuito hidráulico. E aí ele volta para a pneumática, agora pedindo que você consiga determinar ali a força de avanço, né? Então você vai tirar a força lá pela expressão da pressão, né? Que pressão é força sobre área, então você consegue determinar a força de avanço. Questão de número 17. Voltamos para a resistência dos materiais, onde você vai precisar determinar aí a força resultante nesse gancho, né? A questão de número 18, mais uma questão de resistência dos materiais, envolvendo ali força binário, ou também chamado de momento. Questão de número 19, não poderia faltar, né? Questão aí, reações em apoios para um sistema isostático, né? Não poderia faltar uma questão como essa. Questão de número 20, que é a última questão dessa prova, uma questão de processos de fabricação, falando ali sobre usinagem, né? Através de CNC. Então, temos aí todas as questões que caíram para a prova de técnica e mecânica, né, dessa fundação, né, no caso, fundação, na verdade, centro universitário, né, a fundação
Santo André. Prova bem interessante, bem legal. Lembrando que eu vou entregar a vocês a resolução completa dessa prova em PDF, tá? Além de, obviamente, deixar o vídeo aqui no YouTube com a resolução, tá? Passo a passo das questões. Porém, se e somente se esse vídeo aqui bater 1000 visualizações, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa análise preliminar dessa prova. Lembrando, tá, que nos próximos dias estaremos também fazendo uma análise preliminar da prova do CAP, da Marinha, para técnico em mecânica. Então fique bem ligadinho aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e por hoje é só. Forte abraço e até a próxima.